Olá, alunos da Peido Endílio, aqui é a professora Maiara e hoje eu vou dar uma aula para vocês. Então, é a aula de Química, primeiro ano, aula 6. E o conceito que a gente vai ver hoje é sobre isomeria de moléculas. Não é isomeria ótica, é isomeria de tipos iguais de prótons, elétrons, massa atômica, número atômico e por aí vai, nêutrons e tudo mais. Então vamos lá. Eu já dei uma introduzida para vocês sobre isso na aula passada. Na aula passada eu ensinei vocês a calcular massa atômica e número atômico. Quem não assistiu a aula 5 precisa assistir. Está no YouTube, ok? E eu já dei essa aula também para quem assistiu no Centro de Mídias. Eu sempre coloco o vídeo para rodar lá, é bom que economiza a internet, beleza? Então vamos lá. Na aula 6, eu vou falar sobre isótopos, primeira coisa que eu vou falar com vocês. O que é um isótopo? Percebam que eu coloquei o P com uma letra em destaque aqui, tudo bem? Um isótopo significa que ele tem o mesmo número de prótons. Então, eu escrevi assim para você, átomos de um mesmo elemento químico que possui o mesmo número atômico. O que é número atômico? Número atômico é o... Deixa eu pegar aqui uma caneta colorida. É o Z. Lembra do Z? É aquele que é um número pequeno, porque ele significa o número de o número de elétrons não, o número de prótons do átomo, tudo bem? Então, Z é o número de prótons, carga positiva, fica no núcleo e tudo mais, porque vocês já lembram que átomos, eu tenho o átomo moderno de Bohr, de Rutherford Bohr, tudo bem? Aquele átomo desenhadinho assim, os nêutrons e os prótons ficam aqui no núcleo, e o número de prótons é o número que está aqui no núcleo, número atômico. O próximo é classificar se os elementos são isótonos. O que é ser isótono? É um átomo que possui o mesmo número de nêutrons, por isso que eu coloquei o N em destaque aqui. Isótonos, nêutrons. Tudo bem? Eu quero que vocês observem aquela atividade extra que eu dei para vocês. Quem não fez, procura porque tem vídeo no YouTube também. Eu passei uma atividade extra que era essa daqui, onde a gente calculava o número de nêutrons de cada elemento. Então, eu falava que tinha um elemento de cloro, cálcio, magnésio e silício. E eu pedi para vocês calcularem o número de nêutrons e número de prótons. O que significa ter um N igual a 20? É ser isótono, ter o mesmo número de nêutrons. Isso aqui não era isótopo, eu escrevi errado para vocês, corrige lá no meu exercício, é isótonos, tem o mesmo número de nêutrons, isótonos, tem o mesmo número de nêutrons, não de prótons, ok? E aí a gente fez o cálculo e viu que tinha 20, 20, 14, 14. Professora, o que significa isso? Olhando aqui em cima, eu tenho 37 de massa atômica e 17 prótons, tudo bem? Então, significa só isso, que eu tenho 17 prótons e que eu tenho 20 nêutrons. E aí, esse elemento é isótono desse, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Esse elemento é isótono desse, porque ele tem o mesmo número de nêutrons. Tinha como ver sem fazer a conta? Não tinha como ver. Corrijam que eu escrevi errado lá no exercício extra, hein? Corrijam. Próximo, isóbaros. O que são isóbaros? Isóbaros são elementos com o mesmo número de massa atômica. Tudo bem? O que é massa atômica? Tudo bem? É o número de prótons mais o número de nêutrons. Lembra que é aquela formulinha que fica guardada no coração? Número de prótons mais número de nêutrons. É aquela formulinha que fica do lado esquerdo do peito. Então, exemplos. Mesma massa atômica. Para ver se eles são isóbaros, que têm a mesma massa atômica, eu não preciso fazer conta, basta olhar aqui em cima, ó. Isso daqui é a massa atômica e todos eles têm A igual a 40, o que significa que o cálcio é um isóbaro do potássio, que é um isóbaro
do argônio, tudo bem? Todos eles são isóbaros entre si. O que significa ser isóbaro? Ter a mesma massa atômica. O outro tipo de semelhança que a gente pode ter é eles ser isoeletrônicos. Observa quem eu pintei aqui. O que parece essa palavra? Elétrons. Elétrons, ok? Então, isoeletrônicos são átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Eu coloquei não só átomos aí no resumo de vocês. Eu coloquei átomos ou íons. E aí eu preciso explicar o que são íons. Íons são átomos que têm carga. Que tipo de carga? Positiva ou negativa. O que significa essa carga positiva ou negativa? Significa positiva que ele perdeu elétron e negativa que significa que ele ganhou elétron. Tudo bem? Então vamos lá. Eu pus um exercício aqui. Calcule o número de elétrons do neônio, do sódio e do oxigênio. Tudo bem? Então vamos lá para o primeiro. Número de elétrons. Para quem assistiu a aula passada, sabe que aqui eu tenho o Z e aqui eu tenho o A. O Z é importante para mim, porque o Z significa que é o número de prótons, que é exatamente igual ao número de elétrons. Então, quantos elétrons eu tenho aqui? 10 elétrons. A mesma coisa eu vou fazer para o sódio. 11 significa que eu tenho quantos elétrons? 11. Mas espera aí, muita atenção nessa hora, que eu tenho um mais aqui. O que significa ter um mais aqui? Significa que ele perdeu elétron. Quantos elétrons? Como eu só tenho mais aqui, ele perdeu um elétron. Então, eu vou tirar um elétron. Quantos elétrons eles vão ficar? 11 menos 1, 10 elétrons. Então, o neônio já é igual ao íon sódio. Tudo bem? Por quê? Porque o íon sódio e o neônio têm 10 elétrons. Vamos lá para o do lado. Oxigênio, O2 menos 8. Então, eu já sei que aqui é o número de elétrons, que é o número de prótons, é 8. Porém, eu vi que ele é um íon que é 2 menos. O que significa ser menos? Ganhou elétron. 2 menos significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele tem mais 2 elétrons. Na química, menos é mais. Na química, mais é menos. Então, quantos elétrons ele tem aqui? 8 mais 2, ele tem 10 elétrons. Isso significa que o neônio, o íon sódio, não é o elemento sódio, é o íon sódio, e o íon oxigênio tem o mesmo número de elétrons, portanto, eles são isoeletrônicos. Combinado? Isoeletrônicos. Muito bom. Pessoal, presta atenção que eu erro nas coisas. Arruma atividade extra. Não era isótopos, era isótonos. Porque eles têm o mesmo número de nêutrons, não o mesmo número de prótons. Ó, os prótons estão mudando aqui em cima, ó. Ou eles têm o mesmo número de nêutrons. Arruma na atividade extra. É importante vocês fazerem todas as atividades e entregarem. A gente tá chegando no final do bimestre e eu tô fechando nota, combinado? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.